Voltamos no segundo bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, e eu queria fazer uma pergunta para o Renato, que é uma pergunta que nos aflige até certo ponto a todos os clínicos. Renato, pacientes jovens ou mesmo pacientes maduros, eles, quando têm uma maior frequência de esquecimentos, significa que ele teria mais chance de, no futuro, desenvolver Alzheimer? A resposta é bem categórica, não. A memória, o que nós conhecemos popularmente como memória, que é o conceito popular de memória, é um pouco diferente do conceito científico de memória. Mas o que nós conhecemos como memória, popularmente, tem muito a ver com atenção, com concentração e, por várias situações na vida, uma pessoa pode ter o que nós chamamos de falta de memória, mas ter os seus mecanismos cerebrais íntegros. Eu tenho uma história que me marcou muito, que era de uma paciente que eu cuidava, que ela foi consultar porque tinha falta de memória. E ela estudava para concurso, e ela queria muito passar no concurso, e numa das consultas, quando a gente estava investigando, fazendo exames, ela chegou: olha, eu tenho uma boa notícia, passei no concurso de promotora de justiça. Comemoramos, ficamos felizes, e no final eu falei para ela: agora você acredita mesmo que você tinha um problema de memória? Se você tivesse, você possivelmente não ia passar no seu concurso. O que possivelmente estava acontecendo com você é que você estava cobrando da sua memória, do seu cérebro, um desempenho maior do que ele era capaz de dar, talvez alimentando ele com a quantidade de informações que você teria dificuldade de processar num curto espaço de tempo, e muitas vezes é isso que nós vemos frequentemente como sendo falta de memória do consultório no jovem, ou às vezes, por exemplo, um jovem que está passando por um problema difícil, com um estresse emocional, ou um hipotireoideu, que às vezes pela própria fisiopatologia do hipotireoidismo sente falta de memória, uma carência de vitamina B12, e que não estão relacionados diretamente com o mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer, que é completamente outro. Então a resposta nesse aspecto é não. Agora, vale a pena para a gente refletir um pouquinho a respeito do que a gente está fazendo no nosso dia com a nossa mente, né? Porque nós estamos vivendo dias de muita informação. Nós estamos fazendo com nossa mente, ou o sistema que nós estamos vivendo está fazendo com a mente de cada um de nós individualmente? Porque, Renato, eu pergunto aos pacientes, por exemplo, se sabem que está havendo guerra no Afeganistão. Sabem. Se sabem que houve terremoto no Japão. Sabem. Se sabem que houve atentado nos Estados Unidos. Sabem. Se sabem que houve um tsunami. Sabem. Enfim, o quantitativo de informações que o ser humano recebe hoje num tempo extremamente curto é muito grande. Eu pergunto a você, esse esquecimento, entre aspas, seria um mecanismo de defesa nosso para não sobrecarregarmos o nosso motor, o nosso disco rígido? Veja, o cérebro, em muito aspecto, ele pode ser comparado ao computador. Então, quando a gente fala de informática, a gente fala, por exemplo, do que são as placas de memória e o que é o processador. São elementos diferentes. A memória, ela pode armazenar uma série de informações, mas o processador vai puxar a informação certa no momento certo. Muitas vezes você pode ter uma capacidade de armazenamento muito grande. Agora, processar aquelas informações existe um limite. Então, não obrigatoriamente nós estejamos enfrentando momentos de falta de memória, mas de velocidade de processamento limitado. E o nosso cérebro realmente, ele limita a velocidade de processamento, porque senão as informações estariam confusas. Então é como se nós estivéssemos lidando com um funil, né? A boca larga do funil tem todas aquelas informações. Agora, para a gente funcionar, para a gente conversar, para a gente sobreviver, nós temos que ter um mínimo de organização dessa quantidade de informações. Imagina se nesse nosso papo aqui estivesse vindo à minha mente, em vez de somente as coisas que são pertinentes a esse assunto, lembranças aleatórias, problemas que eu tive de repente no trabalho ou em casa, nós não conseguiríamos nem desenvolver uma conversa.
Então, realmente, o nosso processador cerebral, ele limita a chegada das informações para que a gente possa ter um funcionamento social adequado. O problema é que muitas vezes nós somos submetidos a essa exigência. Imagina um vestibular, um menino tem que saber ali matemática, física, biologia, inglês. Realmente é como se tivesse que alargar a boca do funil. E às vezes a sociedade faz isso com a gente. Quer que a gente tenha uma boca do funil alargada, as informações têm que vir tudo ao mesmo tempo e muitas vezes nós mesmos nos cobramos isso. Né? Nós mesmos exigimos da nossa mente que tenha todo esse desempenho, toda essa velocidade de processamento. Então acho que tem muita pertinência na sua conclusão. Eu vou fazer uma pergunta que não estava no script. Renato, esse excesso de informações, do ponto de vista da fisiologia cerebral, diminui a nossa capacidade de reflexão sobre essas informações? Sim, isso também já está bem demonstrado até... existe um livro que se chama O Ócio Criativo, e ele é um conceito, na verdade, o ócio criativo. É daquele italiano? Não, parece que é de um pensador, pensador indiano, ou Sim. Acho que é de um... O ócio criativo. Ócio Criativo. E nesse livro, o autor diz que é importante que o ser humano tenha um momento de silêncio, de reflexão, para que as ideias possam se organizar. Isso parece um pouco a fisiologia cerebral, porque quando nós estudamos durante o dia, o armazenamento dessas informações vem de noite. É como se nós tivéssemos que digerir essas informações para ir colocando cada informação em sua gaveta, na gaveta certa. Porque imagina, fazendo mais uma vez a comparação, não adianta você ter um arquivo de fichas com muitas informações e colocar elas aleatoriamente num armário. Depois, quando você precisa localizar a informação, você simplesmente não encontra. Então, a capacidade de organizar as informações certas nos lugares certos é uma capacidade cerebral e muitas vezes o repouso, a reflexão, muitas vezes a meditação, eles são também importantes para que o lazer, muitas o relaxamento. Sim, muitas vezes a gente tem que recomendar isso para o ser humano. Veja que às vezes eu recebo pacientes muito estressados, principalmente mulher. E aí a gente chega à conclusão que ela precisa descansar uma semana e eu faço um atestado de uma semana para a mente repousar. E aí eu digo, olha, por favor, use a sua semana para viajar, para passear, não vai querer colocar a faxina em dia, porque mulher tem dessas coisas. Ela pega o feriadão, ela pega as férias... Para dar uma geral na casa. Para dar uma geral na casa. E o homem não, o homem vai lá, ele às vezes quer... Homem não, o homem gosta de pescar... Ler, pescar, ir para o botequim conversar com os amigos. Tem um outro que quer pegar o carro para consertar aquela peça que há muito tempo ele não consegue. Qual é a capacidade desse cérebro recuperar, repousar, organizar as ideias, colocar as fichas no armário no lugar certo, nas gavetas certas? Possivelmente vai ser menor, né? Claro. Então, concordo com a sua colocação também. E, lamentavelmente, nós não podemos diminuir esse quantitativo de informações, a não ser que nos tornemos ermitões, não é? Como um homem das cavernas. Porque o mundo inteiro hoje gira em torno da quantidade e da qualidade das informações que cada um de nós tem, até mesmo para o exercício profissional. Sim. Até mesmo para a convivência social, a parte comercial, empresarial, tudo isso. Imagina você investir numa máquina nova para processar trigo, se você fosse um pecuarista, quando você pode prever, pelas informações, que daqui a 2, 3 meses o preço do trigo vai lá para baixo. Então, o mundo moderno é muito complicado. É muito complicado. E tem também, assim, eu não sou exatamente determinista no sentido filosófico de achar que tudo está escrito e nós temos aqui só que cumprir uma missão de karma que já estava definida para nós. Mas eu entendo que, de certa forma, a gente tem a possibilidade de minimizar algumas situações que a gente não tem como se furtar completamente dela, mas tem como minimizá-las. O Augusto Cury fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. E a gente vê isso muitas vezes em algumas pessoas e eu tento me poupar disso, porque
Por exemplo, uma coisa que acontece muito frequentemente, são pessoas que vão para a cama e quando vão para a cama, ao invés de começar a esvaziar a sua cabeça, se preparar para dormir, elas deitam para pensar no problema que aconteceu. Quer dizer, como se não bastasse toda a correria, todo o estresse do dia, é um hábito que muitas vezes ela cria e que perpetua isso, gerando insônia, ansiedade. Ela mesma acentua o problema que está vivendo. Então eu concordo que de alguma maneira não temos como fugir disso, mas também por outro lado tem um hábito positivo de, olha, vamos chegar em casa, tem aquelas novelas antigas, novela de época, né? Que o personagem geralmente sentava o patriarca, né? E aí os filhos começavam a falar de problema e tal, e aí ele falava com aquela voz patriarcal, vamos comer em paz, não vamos falar, lembra? Tem sempre essa cena, né? Sim. É um hábito que nós perdemos, porque parece que nós sentamos agora à mesa em casa para falar de problema, para falar de trabalho, com pressa, deitamos a cama para falar, o marido com a esposa, sobre os problemas do dia. Quem dorme bem? É uma forma que a gente pode evitar o estresse. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e retornamos em seguida com mais saúde, programa de saúde da Terceira Via, entrevistando hoje o neurologista Dr. Renato Gama.